A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje iremos juntinhos aí ler mais 3 capítulos no livro do profeta Isaías, dando continuidade às profecias que estamos vendo e também onde ele vai trazer uma palavra também de consolo aqui para o seu povo. Palavra essa que veio ali justamente no tempo do rei Ezequias, quando se levantou então ali o rei da Assíria contra Ezequias, o rei Senaqueribe. Depois que lermos esses textos aqui de Isaías, vamos ler alguns outros textos em outros livros que são contemporâneos e então voltaremos ali para o livro dos reis, para que possamos então ler, ver qual foi a atitude do rei Ezequias diante daquele levante de Senaqueribe. Lembre que nós paramos aí nesta parte da história. Mas antes de partirmos para o vídeo de hoje, não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo. Então, faça isso e me ajude aí a levar a palavra de Deus adiante. Você que recebeu o link desse vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Assim você verá toda a playlist completa e em um ano terá lido conosco toda a palavra do Senhor. Para isso, você vai encontrar aqui na descrição, como também aqui nos cards, o link da playlist. Amém? Vamos então agora orar para partirmos para a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que vamos mais um dia ler a Tua palavra, meditar nas Escrituras, Senhor. Nos ajude a que possamos absorver o Teu ensino, a Tua lei, a Tua palavra, que possamos nos mover e agir com prudência e ver e fazer prosperar toda a obra das nossas mãos. Eu te peço, Deus abençoe a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Abençoe também sua casa, seu lar, sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a leitura então. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nele produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas, e ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela.
Mas o pelicano e a coruja o possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles acharão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será habitação de dragões, e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exaltará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Veja que até o capítulo 34 ele continua falando do castigo, do juízo que virá. Tanto fala do período ali de coisas que aconteceriam no período de Ezequias e em todo aquele período para outras nações, e inclusive também contra Israel e contra Judá, como também boa parte desse texto aponta para questões escatológicas, aponta para o final dos dias, quando Deus julgará todas as nações. E aqui ele vem falar então do seu povo, os joelhos trêmulos, as mãos fracas, aqueles que foram oprimidos pelos mais fortes, aqueles que o buscavam, ali justamente os remanescentes, aqueles que continuavam crendo e servindo no Senhor. O Senhor diz então que eles tenham paciência, que eles confiem, porque o Senhor os salvará, os resgatará e eles se alegrarão. Isso valeu tanto para aquela época, porque nós vamos ver que aqueles que buscaram ao Senhor foram libertados. Nós vamos ver que o próprio Ezequias, ele vai buscar a Deus e Deus lhe dará vitória contra o rei da Síria. E nós vamos ver isso no vindouro também, justamente a salvação do Senhor para com o seu povo. Amém? Continue a leitura. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Justamente aqui fala da salvação do Senhor, o caminho é Jesus, e esse reino onde o olho verá, né, os cegos verão, os surdos ouvirão, tudo isso é o reino milenar e também a eternidade. Continue a leitura. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão
e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E aconteceu, no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabizaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Lembra? Nós lemos isso no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Continue a leitura. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabzaque lhes disse: Ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias contra mim, te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Você vai lembrar que esses detalhes, né, essas coisas eu já expliquei quando lemos ali o segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Continue a leitura. Mas se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Lembre que ele diz aqui no capítulo 7, né, que Ezequias tirou os altos não eram de adoração ao Senhor, eram para Baalins. Então, eles estão equivocados. Ezequias não deixou de servir ao Senhor, pelo contrário, levou o povo a servir ao Senhor verdadeiramente. Continue a leitura. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabzeque, pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Como falei no outro vídeo que li a respeito disso, lá no segundo livro dos Reis, eles não queriam que eles falassem em judaico para que o povo não entendesse e viesse a ficar apavorado, né? Que o povo pudesse então confiar nas palavras de Ezequias, que lhes dizia palavras de fé e de coragem. Mas continue a leitura. Mas Rabzaque disse, porventura mandou-me o meu senhor, só ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam conosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas.
Veja então que o rei da Síria vai querer ali que o povo fizesse um acordo com ele e deixasse então Ezequias para trás. Ao invés de confiar no Senhor, confiasse nele que era o rei. Mas lógico que se o povo colocasse a confiança nele, depois acabariam como escravos. Esta é a verdade. Continue a leitura. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, dentre todos os deuses desse país, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandato do rei dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Amados, é isso aí. Esse texto nós já tínhamos lido, né? E Ezequias agora está diante de uma situação muito difícil. Nós vamos ainda aqui uns 2 dias ler alguns outros textos escritos em outros livros que foram contemporâneos, que falam aí desse mesmo período, e depois então retornaremos ao segundo livro dos reis, onde veremos a atitude de Ezequias diante dessa situação. Mas a leitura de hoje encerra por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curti-lo também. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço. Paz o Senhor. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!